Boa tarde, irmãos. Shalom. Estamos aqui na tarde de domingo, no nosso ambiente de trabalho, que hoje está calmo aqui, para fazer a continuação do estudo que nós estávamos passando pela manhã, sobre que o dízimo não é dinheiro. Exatamente 16 horas e 35 minutos e 25 segundos. Tá? Nós falamos pela manhã ali em Hebreus 7:8, né? Que ali fala sobre o dízimo de Abraão, né? Foi antes da lei, né? O dízimo de Abraão foi antes da lei, né? E Abraão era, naquela época, circuncidado e guardava o sábado, né? Aí, vírgula, comentário meu aqui, uma reflexão. Então, você tem que se circuncidar, guardar o sábado, né? E voltar a ser judeu. Por isso, Pedro, né? Fala sobre sobre ser judeu, né? Sobre ser judeu, né? Então você tem que voltar a ser judeu também. E Pedro fala também que nossos pais não puderam suportar a lei. Ou seja, amados, aqui vamos dar sequência agora. Abraão, quando ele deu esse dízimo, né? Foi dos despojos, né? Nós sabemos que naquela época ali foi antes da lei. Os despojos ali foi ouro, eu diria que era ouro, prata, crianças e homens. Eu não vejo nada de dinheiro. E foi entregue para quem? O sacerdote, né? Naquela época, né? O rei sacerdote de Salém, se não me engano, Melquisedeque. Mas vamos dar sequência? Vamos lá então. Vamos acelerar o nosso estudo aqui. Tá? Vamos lá. Então podemos botar esse jugo em cima da igreja de hoje? Claro que não, né, amados? Claro que não. Uma heresia braba dessa, né, queridos? Claro que não. Você que está aí do outro lado da live, né, que o Espírito Santo que está nesta palavra vem nos trazer agora muito mais entendimento, tá? Que você vai anotando, vai guardando aí na sua Bíblia, seja atualizada, seja revista e corrigida, seja que se aproxima mais, né, que a Bíblia israelita, né, judaica, né? Ou você pode ler uma King James também, né? Segundo nomes, essas aí são as indicadas para você estudar conosco, né? E aprender melhor os nomes, tá bom, gente? Vamos lá então? Leia também Hebreus capítulo 7, versículo 4. Vamos lá então? Hebreus capítulo 7, versículo 4. Vamos lá. Hebreus 7, 4. Vamos ver aqui. O que nos reserva aqui, né, que eu tinha falado agora recém uns minutos sobre, né, o dízimo, né, dos despojos que Abraão deu. Olha só, versículo 4, né? Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Eu falei em Hebreus agora 7,4, despojos. Até então aqui eu não estou falando em dinheiro. Desde o início dessa live, nós já estamos aqui começando a falar em despojos e nada de dinheiro. Então aqui, nada de dinheiro. Bom, gente, despojos seria o que eu falei para você? Né? Ouro, prata, né? Mulheres, né? Crianças e homens. Isso foi que Abraão entregou para Melquisedeque, né? Então, gente, nós precisamos estudar, tá? Precisamos estudar mais, sair desse sistema religioso dentro dessas igrejas. É por isso que o canal Vem Sem Demora tenta fazer com que você venha abrir o seu entendimento, tenha percepção, e que o Espírito Santo que está na palavra venha trazer um fundamento perfeito na sua mente e no seu coração, em nome de Deus. Vamos lá então? O que mais nós poderia comentar aqui, né? Quem tem ordem para tomar os dízimos é só a tribo de Levi, né? O pastor é da tribo de Levi? Claro que não. Você é da tribo de Levi? Claro que não. Por isso, Yahshua, né? Ou Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, né?
não pediu dízimos, o dízimo. Ele é da tribo de Judá. Vamos ver Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 12. Vamos lá, Matos? Vamos lá. Gálatas, depois de 2 Coríntios, vamos lá. Versículo 12, ou seja, capítulo 1. Vamos ver primeiro o capítulo 1 de Gálatas e o versículo 8 e depois 12. Tá bom, queridos? Vamos lá então. Gálatas 1, 8. Tá? Vamos ver 8 aqui. Depois nós vemos o 12. Para nós ver o texto e o contexto para se enquadrar com o estudo que nós estamos passando para vocês. Vamos ver aqui. A Bíblia correu aqui. Nossa Bíblia é King James, né? Nossa Bíblia é online. Vamos lá então. 1:8. Gálatas 1:8. Contudo, ainda que nós, ou mesmo, Paulo falando dele e os discípulos, né? Os apóstolos, né? Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito ou anátema. Olha só. E hoje o que nós vemos dentro desses templos religiosos, esses pastores, esses homens fraudulentos, né? Distorcendo, trazendo a lei para dentro desses templos que o Iá não está nesse negócio, né? O nosso Criador e o Espírito Santo não estão nesse negócio, não. Se o Espírito Santo estivesse, com certeza, né, revelaria para eles, né, pararem de mentir, pararem de tirar dinheiro, né, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, né, de muitos idosos, né, misericórdia, né, gente? Com certeza esses templos ou iriam fechar as portas ou iriam tirar essas placas e pregar a palavra como ela é. Mas como o Espírito Santo e o Iá Todo-Poderoso não estão nessas igrejas, não estão nesses templos, porque você sabe que você é o templo do Espírito, né? E que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, então é por isso a confusão, heresia e divisões, né? Heresias, divisões, adultério, pastor deixando a mulher dele ficando com outra irmã, lavagem de dinheiro, etc, etc, etc. Uma série de coisas que envergonha a palavra do Criador a qual eles estão usando, né? Misericórdia, gente, misericórdia. Vamos lá? Então aqui nós vemos em Gálatas uma pequena explicação, tá? Paulo nunca pregou o dízimo e nem os discípulos, né? Os apóstolos, né? Eles nunca pregaram, mas nunca pregaram. Eles nunca disseram que você deveria levar, né, esses dízimos para o templo, né? Os apóstolos, olha só, nem próprio Jesus, né, amados? Nem próprio Jesus pregou isso, né? Os apóstolos, olha aqui, ó, e nem os apóstolos, né, pregaram isso, né? O dízimo não é mais dado, olha só, não é mais dado no templo. O templo somos nós, que eu acabei de falar, né, amados? O templo hoje é nós. E o Iá, né, habita em nós, né? Na antiga, ou seja, antes da antiga aliança, né, ele tinha o tabernáculo. Agora nós se reunimos como corpo de Yahshua, né, queridos? Não esse tipo de reunião aí, domingueira aí, né? Que é uma bagunça do caramba, né? Só sabe pedir dinheiro, né? Pulos e gritos, né? Oram em línguas que nós sabemos que isso não é língua do Espírito Santo, isso é demoníaco, gente. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, essas revelações, esses pulos e gritos de salto, que dizem que é avivamento, que é Pentecostes, né? Eles nem sabem o que é Pentecostes. Misericórdia, né? Misericórdia. Vão ler Bíblia e vão se converter, pessoal. Vocês que ainda estão nesses tempos pregando essas heresias. Vamos lá então? Vamos dar seguimento aqui? Então, aqui nós já começamos a entender, Gálatas 1:8, né, que não podemos modificar, né? Tudo que tentarem modificar desse evangelho como ele deve ser, será considerado maldito, ok? Vamos ver o versículo 12, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, olha só, eu o recebi diretamente de Yahshua, por revelação. Paulo disse assim, olha,
no versículo 2 que eu li agora aqui, Gálatas 1:12. Olha, eu não recebi essa palavra de homens, não fui doutrinado por eles. A revelação veio diretamente do trono, veio diretamente de Yahshua. Amém, queridos? Então, foi Yahshua que revelou para ele esse mistério. Que maravilha, né, gente? Que maravilha. Então, vamos lá? Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, né, que fala que nós somos o quê? O templo. Vamos lá, então? Vamos embora? 1 Coríntios, né? Vamos subir um pouquinho. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, 1 Coríntios 3, 16. Vamos ver aqui. É bem legal essas duas passagens aqui, você vai gostar. Vai vendo na sua Bíblia aí, independente da Bíblia que você está usando aí, a tradução, né? Mas vai ser bem fácil o entendimento e o aprendizado pelo Espírito. Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário, o templo, né, de Yah, e que o seu Espírito habita em vós? É uma pergunta aqui no versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz assim, olha, não sabe que vós sois o templo do meu Espírito? Disse Yahweh. Né? Olha o versículo 17. Olha só. Se alguma pessoa destruir o santuário de Yah, este o destruirá. Pois o santuário de Yah, que sois vós, é sagrado. Então, amados, se no versículo 1 que nós vemos aqui, 1 Coríntios 3, 16, né, diz, não sabeis que sois santuário, né, o templo de Yah, e que o seu Espírito habita em vós? Então, amados, aqui já está dizendo que ele não está nesse templo de pedra. É uma heresia desgraçada que estão pregando aí. Aqui ele já está deixando bem claro. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, olha, não sabeis vós que sois o templo do Espírito, né? E que o Espírito, né, o Espírito Santo, né, o Espírito habita em vós, né? Então não é nesses templos. Você é a casa móvel do Yahweh. Por onde você vai, desde que você não ande em lugares que não edificam, né, a sua vida com Ele, né, tem que ser lugares que edificam, né, o que Ele manda de você ir, com certeza Ele está contigo, amém, queridos? Vai te dar grande livramento. Versículo 17 nós já falamos, né, se alguma pessoa destruir o santuário de Yah, Ele vai tomar providência a respeito disso, porque Ele cuida do nosso corpo, mas nós precisamos cuidar desse corpo, desde da alimentação, do repouso, etc, etc, etc. Ok? Vamos lá então? Aqui nós botamos um comentário, uma reflexão, aqui, um pequeno comentário. Somos o templo, né, do Yah. Então, se pregar outro evangelho, né, serei maldito. Eu não posso pregar outro evangelho. O templo somos nós. Então o dízimo seria para cada um de nós, né? Se o templo é nós, então o dízimo é para cada um dos que trabalham dentro dessas igrejas, dessas denominações que só pregam paganismo e heresia, né? É o Deus desse século, é o príncipe desse mundo que está fazendo tudo isso, segundo o entendimento dos incrédulos, dos ímpios que estão dentro dessas igrejas. Misericórdia, amados e amadas, saem contra o tempo em nome de Deus. Amém, queridos? Vamos lá então. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 48 e 49, os versículos finais. Vamos lá então. Evangelho segundo Lucas. Vamos embora. Que o Pai vai nos abençoando, nos dando saúde e força para ser ensinados e ensinar. Lucas, Lucas, o terceiro, né? Nossa Bíblia está muito rápida. Vamos embora. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24.
do versículo 48 e 49. Vamos então ao versículo, os últimos versículos, né? Vamos chegar lá, vamos embora, no finalzinho já, né? Mas bem próximo do final. Misericórdia, a Bíblia nossa tá rápida aqui online. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 48. Versículo 48 e 49. Olha que interessante aqui. Bem legal esses versículos, para nós meditarmos. Se você já achou aí, amém, né? Você com a nossa Bíblia online aqui, que está até mais rápida do que o nosso dedo, né? Vamos lá, vamos explicar direitinho para vocês que estão aí do outro lado do canal. Venho sem demora, tá? Aqui no 48, nós começamos a entender, né? Estamos chegando aqui. Glória ao Todo-Poderoso por isso. 48. Então tá, chegamos. Vamos lá, que nós estamos com uma Bíblia online, irmãos, e ela está meia rápida, até demais. Lucas 24, 48 está escrito assim, ó: e vós sois testemunhas desses fatos, né? Eles falando, né? Os homens que conheciam já a palavra. Versículo 49: eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, né? Aí o Elcha falando, né? Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Permanecei em Yalchalaim, né? Jerusalém, até que do alto serás revestidos de poder. Então, amados, aqui no 48, a narrativa de Lucas já nos fala, né? Que o Yalcha falou assim, ó: e vós sois testemunhas desses fatos, né? Então aqui não, desculpa, não foi os discípulos, aqui já foi o nosso Salvador, né? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, né? Contudo permanecer em Jerusalém, ou Yalchalam, né? Aqui já é o 49. Então primeiro, né? Ele falou que ia enviar a promessa aqui, eu acabei de ler na parte A, né? Na parte B era para permanecer lá, não sair de lá. E no versículo 48, e vós sois minhas testemunhas desses fatos. Então, amados, se ele disse que ia enviar, o Pai ia enviar através do Filho, né? O Espírito Santo, que é o entendimento da palavra, nós precisamos ler, pesquisar as Escrituras como elas são. Amém, queridos? Vamos sair dessa heresia. Enquanto você estiver dentro desses templos de pedra, dentro dessa Matrix, você não vai aprender nada. Misericórdia, né, irmãos? Mas é bem assim mesmo. Sai enquanto é tempo, tá? Porque é o Deus desse século, o príncipe desse mundo, que está cegando o entendimento de muitas pessoas, dentro e fora, né? Dentro e fora. Vamos lá então? O que mais nós poderia comentar aqui? No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 48 e 49. Sem o poder do alto, né? É impossível fazer a obra de Yah com sucesso, né? Yalcha, no caso, ele, né, exortou os seus discípulos, né, que permanecessem em Jerusalém, ou em Yalchalam, até que o alto, né, do céu fossem revestidos do Espírito Santo, do entendimento da palavra, não para pular, gritar e saltar, não, da palavra, né? E essa palavra iria lembrar eles, os apóstolos, de todas as coisas. E lembrou, né, quando o véu do templo se rasgou e foi consumado. Amém, queridos? Então tá, né, queridos? Aqui você entendeu, né, que no capítulo 24, no versículo 48 e 49, nos deixou essa lição, né, que os apóstolos, né, todos seriam revestidos do poder que viria do alto, o Espírito Santo, a palavra. Não era para pular, gritar e saltar, orar em línguas, dentro desses tempos que nem eles falam, que avivamento é coisa de demônio, gente. Senão, o Eterno, o Espírito Santo, não está nesse local, né? Como eu disse, se ele estivesse nesse negócio,
com certeza ele ia revelar para esses líderes, né, esses pastores e irmãos, né, que os nomes Deus é Zeus, da mitologia grega, e também ia falar que Jesus é um nome blasfemado, é um nome confeccionado, é um nome do paganismo, né, do sistema romano. E também que Senhor é Baal, né, e Baal é Senhor, é uma entidade representativa dos cananitas. Ok, pessoal? Vamos lá então, dar sequência aqui. Vamos ver aqui então agora Evangelho segundo Mateus, né? Capítulo 22, versículo do 19, né, ao 21. Vamos lá então? Mateus, vamos lá. Olha Mateus, Matitial, né, o presente de Yah. Mateus, capítulo 22. Vamos lá. Mateus, capítulo 22 e o versículo 19 ao 21. Vamos ver, amados, o que está escrito aqui para nós, né? No Evangelho segundo Mateus. Vamos lá então. Que o Pai Eterno vai abrindo o teu entendimento aí, né? Que você venha. Já chegamos lá. Nós estamos aqui já. Versículo 19, né? Eu falei, né? Então chegamos aqui. Mateus 22, 19. Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário, né? Os religiosos, né? O Yahshua pedindo, né? E os religiosos mostraram. Versículo 20 agora. Então lhes indagou, né? O mestre falando, né? De quem é esta figura e essa inscrição? Então, por isso que ficou bem claro, né? Da César o que é de César e da Iá o que é de Iá. Então, a César foi dado o quê? Dinheiro. A moeda ali estava com uma descrição, né? Com a aparência dele. Então, o dinheiro foi dado a César. E dá a Iá o que é de Iá, a devida adoração, respeito. Amém, queridos? Até então aqui não estamos falando em dízimo, tá bom? Aqui então não fala em dinheiro, né? Vai dar a Iá o que é dele, né? E a César, né? Sim, o dinheiro. A César, sim, o dinheiro. E a Iá, o que eu acabei de mencionar, verbalizando aqui, que é a obediência, a adoração, o respeito, reconhecendo que ele é o Pai de todas as coisas, né? Então, por isso que nós estamos aqui no canal Vem Sem Demora, para instruir vocês segundo o Espírito nos colocar na nossa mente esses dados muito importantes da Escritura, como ela é. Vamos então agora a Evangelho segundo Lucas. Ok, queridos? Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. Lucas 21. E o versículo 1, olha só, fala dessas ofertas dos religiosos, né? E da viúva pobre. Vamos lá então? Não fala em dízimo, hein? Vamos ler o capítulo 21, Evangelho segundo Lucas, e o versículo do 1 ao 4. E erguendo os olhos, Yahshua observou os ricos, né? Aqui na nossa Bíblia aqui. E erguendo os olhos, né? Yahshua observou os ricos colocando suas contribuições, né? Aqui eu falei suas contribuições, né? Nas caixas para a coleta, né, de ofertas. Então era dinheiro, tá bom, gente? Era dinheiro, né? Aqui não tinha nada a ver com frutos da terra. Aqui não falava em dízimo, aqui falava em, já no versículo 1 aqui já fala coleta de ofertas, tá bom, pessoal? Versículo 2. Percebeu também, e o Yahshua, ou Jesus na Bíblia de Almeida, estava ali do ladinho ali do gasofilácio, olha só, para você ver, ele não menciona dízimo. Versículo 2, Lucas 21, 2. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas, né? Olha só. Então aqui, amado, já fala que nessa época, aqui está na lei. Aqui o Yahshua está vivo, aqui é ele que está do lado, aqui no, nesse templo, aqui nesse local, aqui nessa sinagoga, que ele está ao lado do gasofilácio, observando quem é que está sendo íntegro com a obra ali em ofertar. Tá, gente? Oferta. Cash, dinheiro, não tem nada a ver com dízimo, frutos da terra ou dos animais, tá bom? Vamos lá então, versículo
3, para você ver como já tinha moeda corrente na lei, tá bom, queridos? E então o dízimo sempre foi frutos, né? Não tem nada a ver com, sempre foi frutos da terra, né? E também, né, uma parte dos animais, tá bom, gente? Vamos lá então. Versículo 3: exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Olha que coisa linda, né, amados? Olha que coisa linda. Aqui o mestre, né, Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, né, e o versículo 3 que nós lemos agora, ele exclamou: com toda certeza vos asseguro, né, ele falando para aqueles fariseus, aqueles religiosos, que essa viúva pobre contribuiu, né, mais do que todos eles juntos, né? E é verdade, né, amados? Eu creio que ela fez isso mesmo, né? Porque no versículo 4 ainda diz assim, ó: porquanto todos ofertantes, tá? Versículo 4 agora: porque todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava, essa porém da sua extrema pobreza deu tudo que tinha, todo o seu sustento, tá? Sustento, né? O dinheirinho dela, tá? Moedas, nem era a cédula aqui, tá? Era moedas. Gente, aqui já deixou bem claro, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, e o versículo 19 a 21 aqui diz, só fala em coleta e oferta, ali no gasofilácio, desde os ricos, os religiosos, até a viúva pobre que ofertou, né, moedas. Já tinha moeda corrente naquela época. Então, para você ver que o dízimo, né, desde aquela época sempre foi frutos da terra. Aqui não fala em dinheiro, né? E também aqui nós podemos observar que a oferta da viúva pobre não fala em dinheiro mesmo. Eu repito novamente, tá bom, queridos? Leia também agora 2 Pedro, carta capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, né? Eu creio que é isso que eu vou ter aqui. 2 Pedro capítulo 1, vamos lá? 2 Pedro 1, vamos lá. 2 Pedro, né, a carta, né? Vamos ver aqui. 2 Pedro, na nossa Bíblia online. Vamos lá. 2 Pedro. Nossa Bíblia está muito rápida, mas vamos ver aqui. 2 Pedro, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver se é isso que nós vamos ver. 1 ao 3. Vamos ver o que está escrito aqui para nós. 2 Pedro, do 1 ao 3. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Iaucha. Olha só como é que eles eram na época, amados. Não é esses mercenários hoje aí que são escravos do sistema religioso e do Deus desse século, do príncipe desse mundo, que é o próprio Satanás. Olha só. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Iaucha, aos irmãos, mediante a justiça de nosso Iá e Salvador Iaucha, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Iá e de Iaucha, nosso, né, eterno. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Olha só, gente. Olha que coisa linda que nós vemos aqui em 2 Pedro, do capítulo 1 em diante, aqui, né? Do versículo, parágrafo 1, né? Até o 3, né? Os falsos profetas e os falsos profetas, amados, não se enquadram com esse perfil aqui, que nós vemos agora aqui. Não é. Aqui Pedro declarou bem o pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória, né? Então, amados, nós sabemos que até aqui o apóstolo Pedro já nos ensina que ele era escravo não do sistema religioso que você vê dentro dessas denominações hoje. Então, eu queria trazer para você o entendimento que
vocês que ainda continuam dentro desse sistema religioso, dessas igrejas, vocês não estão sendo escravos da palavra, como foi o apóstolo Pedro, vocês estão sendo escravos de homens, do sistema religioso desses pastores, né? E por favor, abram os olhos, pedem discernimento do Espírito para saírem desses locais. Amém, queridos? Vamos lá então. Veja Isaías 56, 11. Né? Isaías 56, 11. Yashayal. Isaías 56, 11. Isaías 56, 11. Vamos lá. Isaías 56, 11. Para encerrar a nossa live. Olha só. Você conhece a passagem aqui. Isaías nos advertiu falando, né? 56. Isaías 56, 11. Vamos lá. É forte isso aqui, né, gente? Precisamos estudar mais, mas em nome de Deus. Isaías 56, 11. Já chegamos. Vamos ver aqui. Que revelação linda, né? São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem compreensão, né? Nem entendimento, todos apenas seguem seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagem apenas para si, né? Olha os cães gulosos, Isaías falando aqui, tá bom, queridos? Então, né, que você entenda, né? Aqui em Isaías 56, 11 também nos falou que eles são cães gulosos, tá bom, gente? Em breve vamos trazer mais uma live sobre os dízimos e o dízimo que não é dinheiro. Fica na paz, em nome de Deus. Amém.